Oi pessoal, hoje estamos saindo das trevas do que seria um currículo para o fim da disciplina e para a luz que pode nos dar o significado deste elemento na educação. E eis que eu apresento ele, onde? Aqui, não, lá, aqui. O currículo de Gimeno Sacristão, exatamente na página 201. Capítulo 8, versículo... não, só capítulo. O currículo na ação, arquitetura na prática. Welcome to the jungle. Tá, claro. Então são práticas escolares. E as mesmas não são somente as intenções e conteúdos do currículo. Ué? Bom, então se a análise do currículo na prática recai em práticas escolares... então, as práticas escolares é o que definem tudo? Bom, o que tem numa prática escolar? Como que eu defino isso? Segundo o Sacristão, o valor de qualquer currículo de toda proposta de mudança para a prática educativa se comprova na realidade na qual se realiza, na forma como se concretiza em situações reais. O Sacristão é muito chato, vamos simplificar. O significado definitivo na prática do currículo se dá devido à análise da estrutura da prática, que não somente pode ser um preencher o tempo de aula com certa ordem social. Bom, o que isso significa? Vamos pensar um pouco. Essa é a ponte entre a teoria e a ação. Ok, ele está falando bastante de prática. Então vamos definir a prática. Bom, ele mesmo fala que possui um esqueleto, porém é fluido e fugaz. Opa! Fluido e fugaz? Opa, oi, alô? O que vem a ser isso? O que é fluido e fugaz? Oi? Gimeno? Ô, Sacristão? Alô? Oi? Alô? Vamos clarear um pouco. Nessa prática, a gente tem a superposição de múltiplos contextos, fatos pedagógicos, profissional dos professores, vou abreviar para prof, e social. Ou seja, essas três esferas, ou esses três contextos, se superpõem sobre os múltiplos que existem. Quem citou isso foi Popkiewicz, 1986. Está aqui, ó, na anotação. Foi visto também os exemplos que a gente pode ter nessa interação dos meios com os efeitos complexos que existem. Por exemplo, quando você tem uma sala de aula com várias crianças e essas crianças fazem duplas, porque o professor pediu dupla. Ok. Então, se existe a dupla, cada um escolhe o amiguinho que gosta e daí tem uma definição dos brinquedos que eles vão usar. Tudo bem. Se a sala for pequena, eles podem talvez não ter as duplas e com isso o que eles podem fazer? Tem mais opções de brinquedo e mais espaço no ambiente. Ou seja, essa complexidade dos elementos
é que pode causar muitos resultados que a gente não tem controle. E isso é no nosso microsistema, o microsistema da sala de aula. O que seria a sala de aula? Teve um cara chamado Doyle, que ele falou em 1979 que a classe é um ambiente complexo que se prolonga durante longos períodos de tempo, como resultado das inter-relações que se estabelecem entre seus componentes, as mudanças que ocorrem num aspecto que tem consequências para os demais elementos do sistema. Poxa, Doyle, o que seria exatamente isso? Vamos entrar numa classe então, vai. Nelson comprou. Isso é um exemplo de situações complexas de aprendizagem. Ele tá testando, Uma tartaruguinha. Hoje ele tá testando a GoPro. Ô, essa daí é original mesmo, hein, mano? Olha que da hora. E o cara focado no Excel, tá vendo que legal? Vocês morrer. Eu sei. Olha que medo. Ai, Deus. Iguana. Nossa, eu sinto pavor. Que da hora o bicho, mano. Sinto pavor. Chega. É disciplina do que isso daí? Hã? Disciplina do que? Elementos de animais. Não, tô falando sério. Projetos. Projetos. Sim. E o curso é do quê? Curso. Mecânica. E por que tem que ter bicho no meio? Aí tem que perguntar pro professor William, né? Ele que inventou essas coisas. Pode pá. Ah, meu Deus, guerra animal. Hoje no Discovery Channel. Você devia fazer isso na minha turma, comigo que gosta de, você sabe, o perfil gosta de zoar. Pode crer. Já daria um belo seminário em aula isso. Enquanto isso a pesquisa da outra. Ai, meu Deus. Tá pesquisando o rinoceronte. O rinoceronte tio Chico. Né? Gente, olha que coisa mais fofa. O professor ele atua como membro de um ambiente imediato, o da classe, caracterizado por uma série de notas que foram ressaltadas por numerosos autores. Vamos ver algumas delas. A pluridimensionalidade, no que se refere às tarefas que deve executar, às vezes simultaneamente. E o que puxa a nota 2, a simultaneidade. E a gente sempre tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então o professor ele acaba tendo que ser polivalente, né? Várias perguntas de características diferentes, de alunos diferentes e métodos de aprendizagem diferentes. A imediatez, que nada mais é do que, professor, eu quero saber agora isso daqui e não quero saber nada do método, nada da história e nada nenhuma argumentação, quero saber só a resposta. Essa imediatez pode ser previsível e previsto apenas em grandes traços, pois outra das condições do meio ambiente em que o professor trabalha é nesse sentido, com que produzem os acontecimentos, tudo para ontem, agora. A imprevisibilidade, também incluso nessas linhas, a imprevisibilidade é um outro dos traços que desse acontecer prático, já que os fatores que o condicionam são muitos diversos. Fator histórico. Existe a história, por quê? Ela denota tempo, então marca um tempo, né? Não só aquele preencher o tempo da aula, mas também todo o tempo do programa, do currículo para aquela ementa ou para aquelas disciplinas. Essa daqui é melhor. Sem controle técnico. Não há um controle dentro da sala, não há uma tecnicidade de controle. Por isso que o sem está bem grifado.
né? Trata-se de uma prática para a qual não existe a possibilidade de um controle técnico rigoroso, apoiado em conhecimentos seguros, mas sim que se governa na base de orientações e princípios, tomadas de posições pessoais em negociação, não controle, negociado. Número 7. Envolvimento pessoal. É impossível não haver esse envolvimento pessoal, porque todos os personagens são pessoas, então existe o envolvimento pessoal, e ele é muito importante, e pode trazer certa complexidade em alguns casos. E por último, o caráter social. Finalmente, caberia acrescentar que as tarefas escolares representam ritos ou esquemas de comportamento que supõem um referencial de conduta. É uma prática que não depende apenas das iniciativas, intenções ou qualidade do professor, mas a qual deve submeter-se às demandas da sociedade em que vive. É isso aí, galera. Essa foi a primeira parte do trabalho. Agora eu passo a bola para o William e para a Tanuska. Obrigado, Cida. Obrigado, pessoal, por ter assistido. E vamos que vamos. Segue aí, Tanuska. Segue aí, William. Falou.